Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. A nossa saudação especial aos radialistas. O rádio que mudou a vida e a história deste país. Mudou a vida de muita gente. O rádio que revelou grandes fenômenos que hoje migraram para a televisão e também para a internet. Mas o início de tudo é o rádio. Então, a todos os radialistas, as pessoas que fazem o rádio, que é um dos principais companheiros do brasileiro e da brasileira, a nossa saudação especial neste dia, que também é mais do que especial. A repórter Bianca Robles já está aqui na tela da TVC para os seus destaques desta sexta 13. Bianca. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, hoje a gente vai falar sobre o esquema de segurança para o carnaval aqui em Balneário Camboriú e, claro, também trazer toda a programação deste final de semana de carnaval aqui em Balneário Camboriú. Tá certo. Agora, você não é supersticiosa, né? Tem gente que sexta-feira 13 não passa debaixo de escada, não é? Você tá de preto, tô vendo que eu também tô de preto, parece que a nossa vibe aqui não é superstição não, né, Bianca? Não tenho nenhum problema com a sexta-feira 13, Saúl, é bem tranquilo, normal. Tá certo, então, convido o senhor e a senhora a acompanhar os demais destaques da edição de hoje do TVC News. PRF mobiliza mais de 300 agentes de todo o país para reforçar segurança no Carnaval catarinense. Um homem é preso e 2 adolescentes são apreendidos por jogarem cachorro de prédio em Itajaí. Carnaval deve impulsionar turismo e lotar hotéis em Balneário Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Não tem dúvida nenhuma que um dos nomes mais falados na área política nesta semana é daqui, de Santa Catarina. Senador Jorge Seife nos atende para falar sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Havia um pedido de cassação do mandato do senador Jorge Seife e agora o Tribunal Superior Eleitoral definiu e foi uma goleada, 7-0. O senador Seife vai poder continuar exercendo seu mandato de senador por Santa Catarina. Ele já está aqui na tela da TVC, TV Cultura para Santa Catarina, em 14.1 para Grande Florianópolis e aqui na nossa região em 11.1. Senador Seife, agora o senhor está mais aliviado, vai poder comemorar o carnaval tranquilo? Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos os amigos da TVC, da Cultura de Santa Catarina. Que prazer imenso estar com você mais uma vez, Saúl. Olha... na verdade, nós precisamos, primeiramente, respeitando todas as religiões, agradecemos a Deus, porque o Tribunal Superior Eleitoral, no dia de ontem, confirmou o que a Justiça Catarinense já tinha feito por 2 vezes. E vou me explicar. As primeiras acusações sobre abuso de poder econômico na minha eleição foi na minha prestação de contas. Ganhamos de 7-0. Unanimidade, não havia irregularidade de provas. Depois, a chapa derrotada impetraram uma AIS, né, que é uma ação de investigação eleitoral, e mais uma vez 7-0. E não satisfeitos, queriam ganhar uma eleição no tapetão, já que não tiveram votos, né? Graças a Deus e ao povo catarinense, nossa eleição foi por quase 1 milhão de diferença, 1 milhão de votos de diferença do segundo colocado. Então, eles recorreram a Brasília, ao TSE, e lá foi verdadeiramente uma via crucis. A demora foi excessiva, né? Isso começou lá em 2023 e se arrastou até o dia de ontem, mas o final foi feliz. E eu, Saúl, logicamente, esse tempo todo, muitas vezes a nossa fé falha, às vezes a gente fica desanimado. Nós temos filhos, nós temos familiares, nós temos pais, nós temos amigos, nós temos eleitores, toda hora saindo matéria, olha, vai ser cassado, olha, semana que vem ele cai, olha, vai ter eleição suplementar. Isso tem um desgaste emocional muito grande. E eu faço até uma comparação, Saúl. Se você tem uma empresa, se você trabalha numa empresa ou se você tem uma empresa, colocar alguém de aviso prévio ou alguém pedir aviso prévio para sair, você não sabe o dia de amanhã, você fica naquele limbo. Será que eu vou continuar? Será que eu não vou continuar? E isso realmente desgasta, desmotiva, desanima. E ontem, graças a Deus,
confirmando a justiça catarinense, a Justiça Eleitoral de Brasília, a mais alta corte superior eleitoral do nosso país, por unanimidade, ou seja, para não deixar dúvidas. Será que o senador Jorge Seife cometeu ilícito? Será que ele trapaceou na eleição? Será que Luciano Hang, um homem honrado, empresário de sucesso, é um homem que inspira milhares de empreendedores em todo o Brasil, um homem que o povo brasileiro ama, será que ele cometeu crime eleitoral junto com Jorge Seife? Mas não, nada disso aconteceu e graças a Deus ontem essa espada, Saul, saiu da nossa cabeça, das nossas costas e nós poderemos continuar aquilo que o catarinense determinou nas eleições de 2022, que é ir até 2030 como senador por Santa Catarina. Bom, na verdade, acaba sendo praticamente uma segunda eleição para o senhor, né? Venceu nas urnas e agora venceu também junto a todas as instâncias. Mas vamos falar agora sobre a sua participação no processo eleitoral de 2026. A gente entende que o senhor não estava aparecendo muito em virtude justamente dessa situação que precisava ser concluída. Agora foi concluída e os eleitores querem saber, o senhor vai participar efetivamente do processo a partir de agora? Com certeza, né? Algum tempo, até por recomendação dos advogados, pediram, olha, vamos dar uma mergulhada, sossega, vamos trabalhar nos bastidores e com certeza 2026 é um ano muito importante para o Brasil e para o futuro do Brasil. Saul, esse ano nós vamos eleger deputados estaduais, federais, senadores e governador e presidente. Isso é muito importante para o Brasil e é muito importante para Santa Catarina. Então, até abril, maio, as coisas vão normais lá em Brasília, mas depois nós vamos mergulhar nas eleições aqui em Santa Catarina para ajudar os nossos candidatos, ajudar os nossos aliados, ajudar aqueles que carregam as mesmas bandeiras que nós, aqueles que defendem Santa Catarina, defendem a família, aqueles que professam sua fé em Deus, aqueles que defendem a liberdade econômica, aqueles que defendem a redução de impostos, aqueles que defendem a vida desde a concepção, aqueles que são contra drogas, aqueles que são contra aborto, todas essas pautas conservadoras e também econômicas, a liberdade econômica são as nossas pautas. Por isso eu fui eleito e por isso com uma votação que eu agradeço a Deus e ao povo catarinense tão expressiva. Então, com certeza, estaremos aí em 2026 rodando todo o estado de Santa Catarina para apoiar os nossos aliados. Bom, olha, tem muita gente, senador Seife, falando que a direita catarinense pode ter um grande racha, porque de um lado nós temos o prefeito de Chapecó amplamente falando que é de direita, que é o João Rodrigues, e de outro o governador Jorginho Melo. Não seria mais coerente ter uma unidade? Sem dúvida nenhuma, Saul. Isso, inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar tanto com o João Rodrigues, que considero um amigo, quanto o nosso governador Jorginho Melo. Então, eu acredito que se houvesse uma unidade nessa chapa, por exemplo, o Jorginho Melo podia colocá-lo de vice e, naturalmente, o João Rodrigues, que sonha em ser governador há muito tempo, nas próximas eleições foi vice um período, depois ele naturalmente se cacifaria a governador. Mas os entendimentos políticos nem sempre são possíveis. Vocês sabem, o presidente Bolsonaro tem uma história com o João Rodrigues lá de trás, quando eles eram colegas de parlamento, tem muito carinho com o João Rodrigues, também gosta muito do governador Jorginho Melo, mas eles aqui no estado não se entenderam. Logicamente, nós não queríamos um racha da direita, inclusive a questão do Senado Federal também ainda está cinzenta, está complicada, inclusive agora vocês devem estar acompanhando as notícias, o Carlos Bolsonaro chegou a conversar com o João Rodrigues devido a essa indefinição do PL com o PP aqui no estado, e isso tudo vai meio que fragmentando, e nós não podemos, nós precisamos nos unir, nós precisamos mandar 2 bons senadores para Brasília, porque lá hoje nós somos 30 senadores contra 50 governistas, nós precisamos mudar isso, nós precisamos colocar a maioria de senadores lá, e isso passa, logicamente, por 2 vagas em Santa Catarina, que são certíssimas. E eu falo para vocês, Carol Detoni, uma pessoa maravilhosa, uma garota valorosa, uma catarinense de raça, que nós amamos, que nós respeitamos, e eu tenho certeza que ela
será senadora. Espiridione, uma história política linda, só não foi presidente da República. Eu trabalho dentro do parlamento com ele, é um cara excelente, é um cara de muita cultura, um homem, um diplomata, e está vindo mais uma vez tentar a sua eleição. E o Carlos Bolsonaro, um homem indicado pelo nosso presidente Bolsonaro, presidente que mais recebeu votos nas duas últimas eleições presidenciais, justamente que Santa Catarina é o estado mais conservador. Bolsonaro, de todos os tempos, foi o presidente mais conservador e que trazia para nós essas bandeiras. Ele levantava essas bandeiras, mesmo quando estava sozinho no parlamento. Então, nós temos oportunidade, né? Temos 3 bons nomes de direita, né? As pesquisas apontam Carol Detone e Carlos Bolsonaro liderando essa pesquisa, mas eleições são eleições, tem debate, tem propaganda, tem um monte de coisa. Mas eu acredito que Santa Catarina fará o seu papel com louvor e vai levar 2 bons senadores para defender o nosso estado, defender o nosso Brasil lá no Senado Federal. Tá certo. Olha, muito obrigado, senador Seif. Mais uma vez, parabéns por essa vitória em todas essas instâncias. A gente vai seguir acompanhando. Nossa próxima conversa vai ser na sequência sobre o cenário político do PL. Essa aqui já fica agendada. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Bom final de semana aí para festejar, né? Momento de festejar com a família essa outra vitória conquistada pelo senhor. Muito obrigado. Obrigado, Saul. Um abraço. Tá certo. Muito obrigado. A gente faz o intervalo agora e depois do intervalo, um homem é preso e 2 menores, 2 adolescentes, são apreendidos depois de terem jogado um cão de cima de um prédio em Itajaí. E as forças de segurança estarão atuando em toda a cidade de Balneário Camboriú no feriado de Carnaval. Tudo isso depois do intervalo.